O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo. Felipe Luiz abriu o jogo e criticou, sem rodeios, a postura do Pedro no Flamengo. Não foi só bronca de ex-companheiro. Ele trouxe argumentos que levantaram um debate sério sobre profissionalismo no elenco. O assunto explodiu na mídia, cada um dando seu ponto de vista. E a discussão ficou ainda mais interessante. Então, confere aí o que a mídia está falando sobre toda essa treta de Felipe Luiz e Pedro no Flamengo. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Como eu falei, a treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim. Aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que tem que fazer algum treino alternativo ou um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou. Mas como eu falei, números muito, 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 muito abaixo dos outros, e não consegue acabar o treino. Então tudo isso aí leva com que o Pedro
não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Felipe Luiz está dando coletiva. Venceu o São Paulo hoje, mas a coletiva está em cima da ausência do Pedro dos convocados para o jogo. E poucas vezes numa situação como essa eu vi um treinador sendo sincero, falando a verdade, sem achar desculpas, passar a mão na cabeça, tentar não construir ali um relacionamento ruim com os jogadores. Falou a verdade. Pedro não tá treinando bem, Pedro não tá batendo as metas, em todos os quesitos ele é o último, assim não vai jogar comigo, ele é importante, eu não quero vender ele, não vou achar outro jogador que faça 25, 30 gols como o Pedro. Ou seja, o Pedro deve estar tendo um comportamento pós a lesão dele que até me surpreende, viu? Até pelas entrevistas do Pedro, me parece um cara muito humilde, assim, me parece um cara muito simples, mas alguma coisa tá acontecendo pra ele tá tendo esse comportamento. E o Felipe vem a público e, cara, claro nas palavras, claro nas declarações, falando o que realmente tá acontecendo. E, obviamente, ficou nítido que o problema é o Pedro, né? Ele falou, cara, se o Pedro não quiser me cumprimentar, se o Pedro não quiser falar comigo, quiser me abraçar, tá tudo bem, irmão. Eu quero ele dentro de campo, fazendo gols e ajudando a gente a ganhar, porque eu quero ganhar, segundo o Felipe Luiz. Impressionante. Boa entrevista. Muito boa entrevista. Óbvio que vai ter parte da imprensa que vai falar, pô, não pode falar isso tem que se resolver internamente. E aí outros vão falar, a gente não tem acesso, né? E aí quando tem um acesso, quando sabe da real, né? Parabéns, Felipe Luiz. Boa entrevista. Fazia tempo que eu não vi um treinador falando assim. Sem fazer média, sabe? Ótima entrevista. Essa entrevista do Felipe Luiz, ele protege mais o grupo do que qualquer outra coisa. Porque quando ele faz isso, ele não protege o Pedro, protege o grupo. Porque, cara, vocês acham, honestamente, que num grupo de jogadores, um atleta eventualmente não está se empenhando, todos os outros pensam o quê? Né? Se o cara não se dedicar como os demais e ele ainda se tiver oportunidades e for intocável, a tendência é esse jogador ele ser visto como um cara privilegiado, isso existe de motivos demais. E eu entendo também que para o cara chegar nesse ponto, bicho, é porque chegou assim, no limite do limite. Isso não começou agora, né? Não começou agora. É um negócio que já vem de algum tempo e o técnico meio que cansou de tudo. Chegou num ponto que não dá mais. É o que eu vejo. Enfim, fortíssima a entrevista. Entendo a reação daqueles que discordam, dividem opiniões aqui, mas acho que ele foi corajoso e assim, tirou dele da reta também. Por que você não coloca o vídeo? Tem que jogar. Deixou claro a opinião dele, porque ele não joga. Enfim, muita gente acha que não deveria expor. Como é que faz então? Se a coisa chega num ponto assim, cara, é muito sério o que está acontecendo. Isso deve ter sido muito, muito, muito grave. Para chegar nesse ponto, o cara falar isso aí dessa maneira, porque chegou no ponto bem no limite. Enfim, cabe ao Pedro se defender com palavras ou com atitudes. Aí vai dele, né? Da opção dele, de como ele achar melhor. Você ainda acha que o Felipe Luiz está errado em tomar atitudes mais firmes, ríspidas sobre o caso do Pedro? Porra, cara, você vai ter que abrir os olhos em algum momento. É claro que vai ter a versão do jogador, é claro que vai ter aquilo que o jogador tá sentindo. É lógico, né? Eu acho que uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pedro já passou pelaquela situação lá com o preparador físico no ano retrasado. Teve a situação, né, de vazar uma conversa de que um diretor tava querendo vendê-lo. Mas ele não pode pegar esses problemas e transformar em outros problemas, né? Não treinar com qualidade, treinar de má vontade. Assim, eu falei aqui que o Felipe Luiz estava querendo chacoalhar o Pedro, mas vai além disso. Eu acho que tem a ver com isso. O Felipe Luiz tentando fazer, meu irmão, acorda, né? Você rendendo e se dedicando,
Você é um dos melhores centroavantes que tem, titular em boa parte do mundo. Mas se você não acordar, irmão, eu não vou te dar moleza. O Rogério Ceni já tinha falado algo nesse sentido. O Davi Luiz já tinha falado algo nesse sentido. O Dorival Júnior já tinha falado algo nesse sentido. Só que a atitude e as palavras do Felipe Luiz foram muito mais ríspidas. O Felipe Luiz não botou ele no banco, não tá deixando ele sem jogar. O Felipe Luiz, cara, tirou da relação e detonou o jogador na coletiva de imprensa. Parece que o Pedro se recusou a participar de uma atividade, se recusou a fazer uma coisa ali que estava sendo feita para ele participar de uma outra atividade, e ele falou, não vou. E parece que isso incomodou até os próprios jogadores. Se o Felipe Luiz não toma nenhum tipo de atitude, irmão, você abre um precedente para num grupo de brio como no Flamengo, outro jogador ir lá e fazer também. Vi muita gente falando, pô, mas isso não faz sentido, ele é o melhor tem que estar jogando. Aí o Felipe Luiz falou sobre os rendimentos, todos os dados no GPS, né? Tudo assim, do aspecto do dia a dia, cultura de treino, o Pedro tava lá embaixo. Ah, mas pela gestão do grupo, era melhor amaciar e... Cara, não. Acho que se a situação escalona pra esse sentido, o Felipe Luiz quis dar um recado. Meu irmão, vai ter que correr. Vai ter que treinar. Ele chacoalha o ambiente com isso, tenta chacoalhar com o Pedro para mostrar que não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Avaliando tudo que já aconteceu, pegando o histórico, pegando o que tá acontecendo, né, até apurando. Eu acho que o Felipe Luiz está correto. Sobre a postura corajosa do Felipe Luiz hoje na coletiva de imprensa, a gente tem que elogiar muito. Sabe por quê? Porque essa postura de um treinador que não deixa ter crise num clube, é essa postura com coragem de um treinador que não deixa ter fofoquinha dentro de um clube. Hoje o Felipe Luiz, numa coletiva, ele acabou com uma crise no Flamengo. E isso mostra que falta gente de culhão assim no futebol brasileiro, para falar as coisas, para expor o que acontece. Senão, as pessoas instalam crise dentro de um clube que é líder do Campeonato Brasileiro, que está em oitavas de final de Libertadores, que está em oitavas de Copa do Brasil. E outra coisa, entre Felipe Luiz e Pedro, é Felipe Luiz disparado, tá? Se for para sair algum dos dois, que saia o Pedro. Porque esse time do Flamengo já mostrou várias vezes que não precisa do Pedro para jogar bem, mas que precisa do Felipe Luiz para jogar bem. Porque se mesmo elenco do Flamengo não jogava nada com o Tite, elenco galáctico do Flamengo não jogava nada com o Sampaoli, nada com o Paulo Souza, nada com vários treinadores, e joga muito com o Felipe Luiz. É o talento dele, é a coragem que ele não tem só fora de campo, mas também dentro. Então, parabéns ao Felipe Luiz. E, repito, se for para escolher um dos dois, que o Pedro saia. Se for para o Pedro ficar mimadinho, que o Pedro saia. Porque hoje o Flamengo tem treinador. Hoje o Flamengo joga bola, ao contrário de muitos Flamengos aí, galácticos, de alguns anos atrás, por causa do seu treinador. E o Felipe Luiz hoje ganhou ainda mais meu respeito. Um cara bom, um cara inteligente, um cara humilde, porque ele não sai ali da sua calma. Um cara talentoso e um cara corajoso para ser treinador de um gigante como o Flamengo. Deu aula na coletiva hoje o Felipe Luiz, aula essa que ele já está dando em campo com o futebol do Flamengo. Felipe Luiz acabou de falar sobre o assunto Pedro. Poucas vezes na minha vida eu vi um treinador ser tão sujeito homem como o Felipe Luiz acabou de ser, e eu tenho certeza que se você assistiu a entrevista você está impressionado, se você não assistiu você vai ficar. Por quê? Porque é muito raro ver esse tipo de atitude, embora ela pudesse ser um pouco mais comum no futebol brasileiro, no futebol de maneira geral. O Felipe Luiz sentou ali, todos os repórteres, obviamente, querendo saber do assunto. O que aconteceu? É o seguinte: Pedro não está me entregando isso. Se o Pedro quiser ser meu amigo, muito que bom. Se o Pedro quiser jogar, tô com ele, não quero que ele saia. Acho importante. Se correr mais, se dedicar mais, entregar o que eu quero, vai jogar. Se jogar, quiser me abraçar, ótimo. Se fizer o gol e não quiser me abraçar, foda-se, eu quero ganhar. Tô aqui pra isso, profissionalmente, etc. Meu irmão, mas não dá pra tirar uma linha, assim. Claro que nós não sabemos, né, qual que é o que o Pedro tá ou não entregando no treinamento. Isso aí a gente tem que confiar, porque o Felipe Luiz não iria mentir nisso numa coletiva, até porque eu conheço um pouco da índole do Felipe Luiz, sei que jamais ele faria uma sacanagem com um jogador que tivesse lá se esforçando, dando o seu melhor. O Pedro provavelmente tá insatisfeito, provavelmente não tá rendendo tudo que pode. O Felipe Luiz tirou ele do time, foi lá e deu uma explicação verdadeira. É isso. Se quiser jogar comigo, vamos jogar. Não precisa me abraçar, não precisa gostar de mim. Só quero que você jogue, quero que você dê o seu melhor. Se eu acho que você não tá dando o seu melhor, pronto, acabou. Tem um pequeno ponto na entrevista que pode ser um ponto interessante. Ele fala, o Pedro, quando ele estiver ali segurando a bola, tal,
Aí eu acho que pode estar o detalhe da história toda, que seria mais fácil de ser resolvido se for isso. Talvez essa função de costas de segurar, prender a bola, brigar com o zagueiro para preparar a jogada para alguém, não seja muito o que o Pedro queira e goste e saiba fazer. Então talvez aí haja uma divergência, que era mais fácil ter sido resolvida internamente. Já que a coisa virou do jeito que virou, né, ficou esse clima desagradável ao ponto do Felipe Luiz ter que expor toda a situação e deixou o Pedro, evidentemente, numa situação difícil, né? Mas se eventualmente tudo isso realmente está acontecendo dessa forma, ele tá dando chilique, quer ir embora, não sei o que, não sei o que lá, desculpa, mas cabe ao treinador também se defender e falar, não tô escalando o cara porque eu tô de sacanagem, tô escalando o cara porque é o quê? Você acha que eu não quero ter o Pedro de centroavante? Mas o cara não tá afim aqui, não tá rolando, então, pô, não vou escalar. E aí, depois de ver tudo isso, quero saber, você concorda com o Felipe Luiz ou acha que ele pegou pesado demais com o Pedro? Deixa a sua opinião nos comentários, se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Valeu e até a próxima!